Olá, sexta-feira, 19 de dezembro. No meio do caminho, um gigante. Baobá Centenário é atração do passeio público em Fortaleza. Correr, pedalar e nadar. Caucaiense divide tempo com o trabalho e o esporte. No quadro Fala Doutor tem dicas de alimentação para diabéticos. E Cláudio Ferreira explica pra gente como explorar transparências na medida certa. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Natural de Senador Pompeu, o personagem do quadro Orgulho da Gente de hoje teve uma infância como aquela de antigamente, com brincadeiras de rua como trava-línguas, o que é e bafo. Com o passar dos anos, ele se interessou por outros tipos de jogos, como xadrez, gamão e dama chinesa. Já adulto, virou educador e resolveu utilizar a cultura lúdica do jogo para facilitar o ensino. Em plena era digital, Marcos Teodorico prefere os jogos à moda antiga. Natural do município de Senador Pompeu, há 13 anos ele utiliza a Universidade Federal do Ceará para levar ludicidade e lazer a crianças, jovens e adultos. Eu comecei jogando Banco Imobiliário, né? Jogo da Vida, Detetive, Uó. Se pensar em brinquedos, em outros tipos de variedade de jogos ou brinquedos, tem a bolinha de gude, a pipa, o bilboquê, a rai. Quando eu comecei a entrei na Universidade Federal do Ceará em 2002, eu já vinha de uma formação da Universidade de São Paulo e quando eu voltei com esse título de mestre aqui para Fortaleza e fiz um concurso na universidade e entrei, eu digo, por que não criar também um laboratório dentro da Faculdade de Educação da Universidade Federal e uma brinquedoteca de pesquisa e lazer. Atualmente, Marcos coordena o Célula, programa que desenvolve 6 projetos e atende cerca de 25 mil pessoas por ano. Brinquedoteca de pesquisa e lazer, Brincar para Incluir, Brincar na UFC, Brincar Móvel, Laboratório de Brinquedos e Jogos e Museu da Infância e do Brinquedo. Na realidade, nós não somos contra os jogos eletrônicos, jogos virtuais, os jogos digitais. Na realidade, a gente é contra a forma como os jogos são introduzidos na vida de nossos filhos ou das crianças, dos adolescentes ou até mesmo dos adultos. Eu acho que a gente pode conviver com esses dois lados, né? Tanto com o antigo, com o tradicional, com o popular, como também com o moderno, com essas tecnologias todas que aí estão sendo oferecidas através das mídias de televisão, de rádio, tá? De internet. Marcos Teodorico, um apaixonado por jogos de tabuleiro, coleciona mais de 5 mil modelos. E é aqui, na Brinquedoteca do Instituto de Educação Física da Universidade Federal do Ceará, que ele volta a ser criança. Esses brinquedos são novidade para as meninas Lívia de Souza e Clarice Mendes. Tô gostando do jogo, que é muito legal. Que é um jogo muito legal porque ele é em trabalho em equipe. Levi Barreto já conhecia alguns jogos de tabuleiro. Prefiro jogos de tabuleiro, porque eu me divirto mais com muitas pessoas. O que gratifica é a gente receber essas crianças dentro do nosso espaço, a gente ter contato direto com elas. Eu acho que eu, particularmente, quando estou em contato com elas e vivendo perto delas, estando do lado delas, eu me sinto um pouco melhor. Assim, eu fico mais humano, a gente resgata o melhor do humano que tem em cada um de nós. Eu acho que a criança, ela permite que você floresça, que você renasça, que você restaure coisas que a gente perde na vida de adulto, né? Super Esporte. Correr, pedalar, nadar por vários quilômetros. Para completar as 3 modalidades que formam o triatlon, é necessário muito fôlego. Fôlego, aliás, que o caucaiense Roberto Gonçalves tem de sobra. Ele divide o tempo entre o trabalho como servidor público e o esporte. Alberto Gurgel conversou com um atleta e traz os detalhes dos treinos. A palavra triatlon tem origem grega, que significa um evento atlético composto por 3 modalidades: natação, ciclismo e corrida.
Através de programas de televisão, esse triatleta conheceu o esporte e investiu na carreira anos depois. Ao longo do tempo, eu fui crescendo, fui observando esse esporte, me inseri em outros esportes, em mountain bike, em corridas de rua, em surf, mas chegou um certo tempo que eu vi que eu poderia participar. Aí eu fiquei sabendo que existia o triatlon aqui no estado do Ceará, me federei e comecei a fazer parte do grupo de triatleta aqui do estado. A combinação de modalidades faz os atletas testarem o limite do corpo. Esses ingredientes impulsionaram Roberto Gonçalves, trazendo uma identificação e um encantamento. Então, toda a competição de triatlo que eu vou é como se fosse a primeira vez. A emoção de estar competindo entre outros atletas, a adrenalina subindo na veia e buscar o melhor resultado. Podemos classificar o triatlon em 5 estilos de provas. O mais leve é o sprint, seguidos por olímpico, meio Ironman, Ironman e por último, o mais desafiador, Ultraman. Para dar conta destas distâncias e também não gerar prejuízos à saúde, Roberto destaca a dedicação como fundamental. Enquanto muitos ainda estão dormindo, você está levantando às 4h30 da manhã para poder tomar seu suplemento. Às 5 horas você está na estrada, ou está correndo, ou está pedalando, ou então você está indo para uma piscina para fazer o seu treino de natação. Quando você termina o seu treino, é o horário que todos estão começando a acordar para poder ir para o colégio. Também temos essa carência de a gente procurar apoio das empresas, grandes empresários, para ajudar tanto como atleta de elite, como também as escolinhas de triatlo e de outros esportes, não só querendo falar do meu. Agenda Cultural. O baobá é uma espécie de árvore típica das savanas africanas e que se adaptou muito bem ao clima do Ceará. Hoje a espécie é protegida por lei federal e é uma das atrações do Passeio Público de Fortaleza. Veja na reportagem de Jonas Guedes. De acordo com especialistas da Universidade Federal do Ceará, o baobá, que se impõe no centro do Passeio Público de Fortaleza, teria sido plantado por senador Pompeu em 1910. A árvore, com mais de 4 metros de altura, revela também raízes na história do Ceará. A árvore baobá é uma árvore símbolo, porque é a árvore símbolo da nossa memória, da memória coletiva, da nossa ancestralidade africana. Então a árvore baobá, ela simboliza mais do que as outras árvores, porque ela pode viver até 6.000 anos. No Brasil existem poucos exemplares da espécie. Ela teria sido plantada na época dos escravos e marcaria locais onde os africanos fariam seus rituais. Em nosso estado, 7 baobás ainda resistem à ação do tempo e do homem. Além deste, localizado no Passeio Público, que agora é reverenciado pela população, também existe um na Barra do Ceará, na UFC, na Unifor e no Paço Municipal. A árvore chama a atenção de quem passa. A árvore ela é importante para a gente, vários pesquisadores trazem isso, e até em contos infantis, a professora Luísa Pires, que é a nossa inspiradora com esse tema do baobá, é porque a árvore ela tem uma grande capacidade de longevidade, algumas espécies podem chegar até 6.000 anos, elas podem ter mais de 30 metros de circunferência, tem na África casas que são construídas dentro do baobá, a sua casca absorve muita água, então em condições de pouca água, ela é uma fonte de vida por conta da água também, e por ser uma árvore tão antiga, ela acompanhará várias gerações, então ela se destaca por essas suas características ímpares, físicas e também pelo sentimento ancestral que inspira na gente. No estilo.
A transparência ganhou as vitrines e as passarelas em vestidos, blusas e outras peças do vestuário feminino. Mas é preciso usar o recurso com bom senso para explorar a sensualidade sem ser vulgar. A dica é ficar atento ao tipo de ocasião e aos horários para usar essas roupas. Cláudio Ferreira explica melhor pra gente. Olá! Para você que está em casa acompanhando notícias da gente, no Estilo já está no ar e hoje nós vamos falar sobre moda feminina. Transparências. Você sabe qual o momento ideal de usar as transparências e o que vem por aí, hein, para as tendências das próximas estações? É isso que a gente vai conferir hoje e ficar no Estilo. Olha só, Ju, para a gente falar sobre transparências e sobre as tendências que vão vir aí para a próxima estação, eu recebo hoje a Aline Baltazar, que é estilista da Deep Collection e vai trocar aqui umas ideias bem bacanas com a gente. Aline, tudo bem contigo? Um prazer estar com você. Coisa boa ter você aqui com a gente no Estilo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente pensa em transparências, o que apareceu aí pelas tendências de moda? Pois é, a transparência, de um tempo para cá, ela tem dominado essa questão dos vestidos mais sofisticados, né? E ela realmente veio para ficar, porque ela dá uma ar de sensualidade, mas sem se tornar aquela coisa muito vulgar. E a Deep trouxe essa questão da transparência muito forte nessa coleção, tanto de inverno quanto para o nosso verão que vai vir na próxima estação. A gente procura aí ver também a transparência no casual, não é isso? A gente vê aí nas t-shirts, a gente vê em peças aí mais usadas no dia a dia também. Não dá pra gente usar também nessa questão da gente estar usando para sair, para ir no dia a dia para trabalhar, na questão de um detalhe de ombro, na questão de um detalhe de costas, na manga. A gente consegue ter esse trabalho de transparência muito bacana, que não deixa a roupa vulgar. Agora, para falar de transparência, a gente tem que falar aí de biotipo. Para usar uma boa transparência, aquela transparência bem localizada, aquele decote aqui na frente, aquela transparência na costa, quem pode e quem não pode. Dá aí umas dicas para o pessoal de casa. Pronto, gente, nem todo mundo pode usar transparência, né? A gente tem que procurar, assim, para as meninas mais magrinhas, uma transparência de costa, um busto, dá para você usar uma transparência que fica bem legal, fica uma coisa bonita, fica uma coisa clássica. Para as mais cheinhas, a gente tem um trabalho de transparência na manga, com trabalho de bordado, que isso dá para esconder um pouco a questão do braço cheinho, né? Já para as mais magrinhas, a gente tem as manguinhas com trabalho de pedraria, e dá para a gente ter esse mix, tanto para as mais cheinhas quanto para as mais magrinhas. Horário. Tem horário hoje em dia para transparência? Não, hoje não tem horário. O que a gente pode ter esse cuidado é um vestido muito arrumado, uma peça muito arrumada, a gente procurar usar assim para uma noite mais casual, uma noite com alguma data especial, né? Mas hoje você pode usar uma blusa com detalhe de transparência no dia a dia, isso não interfere, colocar um colar, né? Isso não interfere no momento ou na ocasião. E quando a transparência pode ser um risco? Quando ela é usada de forma muito vulgar, você usar um detalhe muito aberto para o seu tipo de corpo, para o seu biotipo, isso se torna muito perigoso. Talvez você tenha um busto muito grande e você usar um detalhe muito grande, isso pode se tornar um risco. A nossa coleção que nós fizemos agora, ela trouxe essa questão da transparência muito forte para que a mulher se sinta valorizada, que ela possa olhar para o corpo dela de uma forma diferente. Obrigado, Aline, pela entrevista. Viu só como as nossas dicas de hoje foram bacanas? Então não esquece que toda quarta e sexta a gente já tem um encontro marcado dentro do programa Notícias da Gente. O quadro No Estilo que vai ao ar ao 12h30, com reprise às 8 da noite. Agora, se não pode nos acompanhar em nenhum dos dois horários, vá até a nossa fanpage Notícias da Gente. Lá você revê as reportagens do programa e o quadro No Estilo também. Eu fico por aqui esperando por você. Até lá, tchau! Fala, doutor! Quem tem diabetes deve seguir com disciplina uma dieta pobre em açúcar, sempre com orientação de um nutricionista. E esse é o tema de hoje do quadro Fala, Doutor. É isso, Juliana. O quadro Fala, Doutor de hoje traz o tema diabetes, que é um muito comum, infelizmente, em nossa população. É uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura e está ligada principalmente aos maus hábitos alimentares. Para responder mais perguntas e mais dúvidas da população em relação a essa doença, nós convidamos a nutricionista Camila Rocha, que tem bastante conhecimento no assunto e vai responder as nossas perguntas. A primeira delas é a da Rosângela.
Eu queria saber se diabético deve evitar doce. A dieta para o paciente diabético, nós costumamos dizer que é uma alimentação saudável, de uma forma geral. É um paciente que ele tem que estar realizando refeições de 3 em 3 horas para evitar picos de hipoglicemia. Tem que estar sempre associando, por exemplo, uma fruta a uma fibra para também ao controle dessa glicemia. E quanto à questão do doce, é como uma dieta normal, de uma pessoa normal. Ele pode estar consumindo, mas assim, é associado a todo um plano alimentar adequado. E aí, quando você tem um plano alimentar adequado, você pode estar consumindo esse doce, mas aí em pequenas quantidades e aí revendo, ou seja, recompensando em outros horários esse doce que você consumiu. Diabetes pode comer fruta? Como eu falei anteriormente, as frutas elas podem ser consumidas pelo paciente diabético, portanto, tem que ser consumido em equilíbrio. Qual o tipo de fruta? Há frutas que têm, como nós chamamos, maior índice glicêmico, que devem ser evitadas. Frutas que um diabético ele pode estar preferindo, uma maçã, uma pera, são frutas que são mais comuns e que ele pode estar consumindo. Há também a questão de que, por exemplo, frutas mais verdes, elas têm um menor índice glicêmico, então ela deve ser priorizada pelo paciente diabético. Outra forma, por exemplo, o paciente diabético vai fazer uma vitamina, o que é que ele pode estar fazendo? Por exemplo, uma vitamina de banana, congela a banana. Quando você congela a fruta, também diminui o índice glicêmico, também diminui o açúcar. Outra forma que você pode estar fazendo é sempre associando essa fruta a uma fibra. O que seria uma fibra, Camila? Uma aveia, uma granola, uma linhaça, uma chia. Então, sempre você tem que estar associando uma fibra, porque aí vai te dar saciedade e aí vai diminuir o índice glicêmico, que é importante não só para o diabetes, mas para uma alimentação saudável de uma forma geral. Camila, você comentou sobre a questão da vitamina e eu pergunto, o leite desnatado, ele é permitido para quem é diabético? Assim, a gente não recomenda o leite desnatado, porque assim, o que é o leite desnatado? Ele retira a gordura. Quando ele está retirando a gordura, o seu esvaziamento gástrico, ou seja, você vai sentir fome mais rapidamente. E isso não é indicado, porque é o contraditório do que a fibra faz. A fibra é exatamente para retardar, entendeu? E aí, quando você está dando algo desnatado, você está tirando a gordura e aí você meio que vai sentir fome mais rápido. Então, não é algo indicado. Você planeja toda uma dieta e pode estar colocando leite integral para um paciente diabético sem problema nenhum. Pessoas com diabetes podem comer sal à vontade? Não só o paciente diabético, mas como uma forma de alimentação saudável, nenhuma pessoa ela deve ingerir o sal à vontade. Por quê? Porque o consumo excessivo de sal, de sódio, está associado à hipertensão, está associado a problemas renais, está associado, por exemplo, consumo excessivo de sódio, perda de cálcio na urina, ou seja, futuramente uma osteoporose, então não é indicado. E vale ressaltar também que não é só questão de sal, que a gente chama sal de cozinha. Há também, como eu já falei, alimentos enlatados, alimentos industrializados, normalmente são alimentos com alto teor de sal. São os chamados venenos brancos, né? Tanto sal quanto açúcar. Então, acho que vale ter uma atenção especial em relação a isso. Com isso, a gente fecha o nosso quadro Fala Doutor de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença conosco, doutora Camila Rocha, nutricionista, e fica também sempre o alerta para que qualquer dúvida em relação a outros temas de saúde, o quadro Fala Doutor está aqui para solucioná-las. Até a próxima. Emprego Aqui. Atenção para as vagas de emprego disponíveis no CineDT de Caucaia. Tem oportunidades para auxiliar de logística de transporte, auxiliar de manutenção predial, barista e muito mais. Informações pelo telefone 3101-3378. Fique por dentro. E que tal um cineminha com pipoca no fim de semana? Delícia, né? Para saber a programação nas salas do Shopping Iandê, é só ligar 3387-1800. E outra dica de utilidade pública é o telefone da Central de Atendimento ao Cidadão, 3342-0113. O programa de hoje terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Aproveite bem o fim de semana. Tchau! Terra queimada de fogo,
vento que vem lá da praia. Atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia.